Olá, boa noite a todos, graça e paz da parte de Deus, amém. Estamos em mais um teológico e nessa noite a nossa responsabilidade ela é muito grande e é com muito temor que nós viemos através da palavra de Deus trazer alguns esclarecimentos. Nós fizemos parte de alguns grupos nas redes sociais, estamos sempre lendo em grupos a palavra de Deus, aprendendo, crescendo muito, procurando entender o que está acontecendo no mundo hoje acerca da palavra de Deus, e a gente vem crescendo muito no que diz respeito a esse conhecimento bíblico, e dentro desse conhecimento, dentro desses assuntos, muitos questionamentos, muitas pessoas se perguntando algo, nos perguntando, nos trazendo várias perguntas acerca do que está acontecendo nos dias de hoje, e o nosso entendimento, o nosso intuito nessa noite é trazer respostas a essas pessoas. Bom, uma das perguntas delas é sobre alguns sinais que estão andando, rolando, girando aqui nas redes sociais, como vídeos que pessoas gravaram, sons de trombetas, sons aí no céu como se fossem turbinas de avião, mas não tem avião nenhum, imagens como de anjos andando entre as nuvens, o próprio Covid-19, fome, peste, tudo isso que está acontecendo hoje. E algumas pessoas estão aí nos perguntando: Cláudio, isso tem a ver com a vinda de Cristo? Isso está escrito na Bíblia? Realmente está acontecendo? Esses sons de trombetas realmente são as trombetas do qual fala a Bíblia, Cláudio? Por exemplo, Apocalipse, capítulo 8 e capítulo 9, ali o apóstolo João já nos traz assuntos referentes a sons de trombeta, sim. Então nós vamos aqui trazer respostas a essas perguntas, amém? Primeira coisa, eu não sou especialista em áudio e vídeo, então eu não posso trazer aqui um julgamento ou um pré-julgamento acerca desses vídeos que estão rolando na internet, mas eu posso sim trazer respostas sobre esses acontecimentos à luz das Escrituras, amém? Então, primeiramente, eu te convido a pegar a tua Bíblia, Mateus capítulo 24, nós vamos tratar sobre essas questões relacionadas a essas perguntas. Mateus capítulo 24 nos fala sobre profecias ou as profecias da vinda de Cristo. Nos fala sobre o sermão escatológico, também chamado de sermão profético, que não está longe, Na realidade, a tua Bíblia vai falar sermão profético. Muitos também falam e chamam de sermão escatológico, que está tudo inserido nessa mesma visão. Então, no livro de Mateus, nós vamos tratar sobre essas questões. Cláudio, só para o meu entendimento, é só Mateus que fala sobre a vinda de Cristo e a fundação, a consumação dos séculos e coisas parecidas assim? Não. A Bíblia tem vários e vários livros que nos remetem a esse entendimento, como por exemplo o profeta Daniel, o profeta Isaías, Joel, Zacarias, Amós, os próprios evangelhos, e também as cartas paulinas nos levam, sim, nos remetem a muitos assuntos referentes à segunda vinda de Cristo. Mas hoje nós vamos partir e vamos ficar apenas em Mateus 24, que nos será suficiente, tá bom? Então, Mateus capítulo 24, versículo 3 diz assim: Estando Jesus no Monte das Oliveiras, achegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular lhes perguntaram: Mestre, quais os sinais que haverão da tua vinda e da consumação dos séculos? Versículo 4, Jesus responde a eles então. E Jesus, lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muito. Primeiro nós precisamos analisar como é que eu vou entender sobre a vinda de Cristo, sobre a segunda vinda de Cristo nos dias de hoje. Como eu falei aqui, não é apenas um vídeo na internet que vai me remeter, mas o próprio Jesus aqui, no sermão profético, Mateus capítulo 24, ele nos faz entender sobre 4 pilares, 4 visões, 4 maneiras de nós vermos a sua vinda, a sua segunda vinda. Bem, nós precisamos nos atentar sobre essas visões que Jesus nos fala. Sobre a vinda dele, ele nos falou de 4 visões. Primeiro, nós vamos tratar aqui engano religioso. Engano religioso. Segundo,
caos social. Terceiro, caos natural. E quarto, a pregação do Evangelho. E Jesus já começa tratando aqui o engano religioso. Ele traz a resposta à pergunta dos discípulos aqui, no versículo 4. Ele diz assim: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vamos lá, versículo 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. 2 Timóteo também fala que no final dos dias, final dos tempos, muitos viriam e trazendo uma palavra do Evangelho, trazendo a palavra de Deus, mas para o seu benefício próprio. Seria dias realmente muito difíceis, fala Timóteo, segunda carta a Timóteo. E Jesus já está tratando aqui do primeiro aspecto, é o engano religioso. Se nós analisarmos os dias de hoje, nós vamos ver o crescimento de muitas religiões nos últimos 20 anos, muitas e muitas religiões, muitas e muitas ideologias, formas de pensar, sacrifícios pessoais, sacrifícios que essas pessoas trazem dentro da sua literalidade, dentro dos seus entendimentos acerca da sua religião, o próprio cristianismo, as igrejas evangélicas, realmente o crescimento foi imenso, segundo a palavra de Deus, segundo a profecia de Cristo. O crescimento foi grande, foi gigantesco na humanidade inteira. E é nesse crescimento que vem os falsos profetas, aqueles homens que se levantariam com ideias, se dizendo ser Cristo, se dizendo ser o libertador, mas na realidade falsos profetas que se levantariam e já estão se levantando, e muitos já se levantaram nos dias de hoje para enganar a muitos. Se nós analisarmos os dias de hoje, muitos homens aí pregando a palavra de Deus, distorcendo tudo, distorcendo toda a escritura, simplesmente para o seu benefício próprio e simplesmente para o seu crescimento financeiro. Até mesmo nos dias de hoje já estamos vivendo coisas semelhantes a essas. Não precisamos ir muito longe. No próprio Brasil nós vamos ver esse crescimento e esse engano religioso. A mídia, todos os dias está mostrando, as redes sociais estão mostrando aí falsos profetas, falsos homens se levantando e enganando a muitos. Por que enganando, Cláudio? Segundo a palavra, porque pegam a palavra de Deus, mas distorcem toda ela. Acabam colocando julgo nas pessoas, colocando coisas que a Bíblia não fala. São homens enganadores, são falsos profetas, do qual profetizou Jesus aqui em Mateus 24, 4. Amém? Uma profecia de Jesus liberada que está acontecendo nos dias de hoje, engano religioso. Vamos para a segunda visão, caos social. Versículo 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Caos social. O que está acontecendo na sociedade hoje? Jesus já tinha profetizado aqui. Esse caos, a gente vai ver também aqui no versículo 10. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar e trairão uns aos outros com muito ódio. Nesses últimos dias, o ódio, o engano, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que acontece nos dias de hoje? Caos social, guerras, rumores de guerras. Jesus já havia profetizado sobre isso. Se nós fizermos um passeio na nossa história, nós vamos ver já a sociedade, o mundo já passou pela Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, onde inclusive os próprios judeus foram assolados no grande holocausto. Foi realmente algo muito complicado, algo muito difícil que aconteceu. Nós vamos ver pequenas guerrilhas hoje em alguns países, mas com poder de destruição imenso sobre as nações. Nós vamos ver que tudo isso Jesus já havia falado. Jesus já havia profetizado. O amor de muitos esfriaria. Hoje se mata por causa de um telefone celular. Hoje se mata por causa de um tênis. Hoje um pai mata um filho porque simplesmente o filho era muito imperativo. Hoje um filho mata o pai porque o pai não quis fazer um agrado.
o amor de muitos esfriaria. Jesus profetizou e está se cumprindo nos dias de hoje. Vamos para a terceira visão aqui. Caos natural. Mateus capítulo 24, versículo 7. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Se nós pararmos para ver, nos últimos 100 anos, mais de 2 milhões de pessoas morreram, consequentemente, por causa de terremotos. Muitos e muitos terremotos, nós podemos entender aí que eles se geram no mar, e a partir do mar ali vem o maremoto, vem destruição, pessoas morrendo em massa. No próprio Brasil, destruição de barragens, né? Toneladas e toneladas de barro aí, matando pessoas, arrastando casas, trazendo destruição. Jesus já havia profetizado. Está escrito, Jesus falou, está acontecendo nos dias de hoje, no próprio Estados Unidos, no Japão, na China, grandes terremotos, vendavais, tufões de vento, algo que realmente Jesus já havia falado e está acontecendo nos dias de hoje. Nos Estados Unidos nós temos aí, por exemplo, o furacão Katrina, tivemos há anos atrás aí, né, também vários e vários furacões, vários e vários terremotos trazendo assolação e destruição em massa. Jesus havia profetizado, aconteceu e está acontecendo nos dias de hoje. Caos natural. Hein? Vamos para a quarta visão de Jesus aqui, que é a pregação do Evangelho. Mateus capítulo 24, versículo 14. E será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Vou repetir. E será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Terceira profecia de Jesus liberado aqui. A pregação do Evangelho seria pregada a todas as nações, a todo mundo. Muitos se perguntam hoje, me perguntam, Cláudio, por que esse crescimento em massa dos evangélicos? Por que esse crescimento em massa das igrejas? Profecia liberada por Jesus aqui. Mateus capítulo 24, versículo 14. E esse evangelho será pregado em todas as nações para testemunho. Ei, está acontecendo. Como eu falei antes, eu não preciso de vídeos na internet para entender a vida de Cristo. A palavra de Deus me traz um esclarecimento gigantesco acerca da sua palavra. O que eu preciso é me atentar. Vamos dar uma passadinha em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 11. Atenta aqui. E haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, e coisas espantosas, e também grandes sinais nos céus. Muitas coisas estão acontecendo nos dias de hoje. Grandes terremotos, epidemias e fome. Quantas epidemias já vem assolando o mundo inteiro? Quando que nós, por exemplo, os brasileiros, ou eu vou mais longe, nós alegretenses, iríamos realmente pensar, iríamos, ter esse entendimento que chegaria um dia que nós precisaríamos usar máscara todo o dia, trabalhar com máscara, sair para a rua com máscara por causa de uma epidemia, por causa de uma doença. Quando que nós iríamos pensar algo dessa forma? Nunca. Como muitos já falam nas nossas reuniões aqui, nos nossos grupos, nem nos meus piores pesadelos eu imaginaria algo assim. Está acontecendo hoje. Está acontecendo hoje em muitas nações, inclusive no Brasil. Jesus havia profetizado isso. Lucas capítulo 21, versículo 11. Epidemias e fome em vários lugares. Quantas doenças já vêm assolando a humanidade ao longo desses anos. Peste negra, peste suína, o HN1, várias e várias doenças aí assolando a humanidade. Isso é história, Cláudio, está acontecendo porque está acontecendo. Não, está acontecendo porque Jesus falou. Jesus profetizou sobre esses dias. E ele fala também aqui de grandes sinais nos céus.
Muitas coisas a ciência não consegue explicar hoje. Inclusive uma delas é a possível hipótese de, quem sabe, uma era do gelo. Por quê, Cláudio? Porque a ciência hoje já está dizendo que o Sol não está mais na sua força total, que dentro de alguns anos aí ele não conseguirá trazer o calor suficiente para a Terra. Então já estão cogitando aí uma era do gelo. Muitas pessoas já estão cogitando aí uma terceira guerra mundial. Então muitas coisas estão acontecendo hoje no nosso mundo. E nós precisamos entender isso, que não é simplesmente o dia a dia que está acontecendo. Jesus já havia profetizado. Ei, a palavra de Deus diz: acorda, desperta tu que dormes. Desperta tu que dorme. Precisamos nos despertar. O tempo é de buscar a Deus, não é tempo de julgar, não é tempo de apontar o dedo, é tempo de buscar em Deus entendimento. Amém? Precisamos buscar entendimento nas Escrituras, porque muitas coisas estão acontecendo e haverá um dia em que não haverá tempo para muitos. Mateus capítulo 24, versículo 14, no finalzinho do 14, diz assim, tem uma frase logo em cima que diz bem assim: a grande tribulação. Depois que o evangelho será pregado sobre todas as nações, então virá a grande e tenebrosa e temida tribulação. E a Bíblia diz que nem do começo do mundo até os dias de hoje haverá dias tão sofridos e dias tão dolorosos. A grande tribulação já está acontecendo, Cláudio? Está começando a acontecer. Em que estágio nós estamos vivendo hoje, Cláudio? Princípios de dores. Estamos no princípio de dores, do qual fala Mateus 24, princípio de dores. Muitos estão se perguntando, como já nos perguntaram: poxa, já princípios de dores, Cláudio? Já. Eu pensei que isso aí seria muitos e muitos anos. Não, já estamos vivendo princípio de dores. Qual é o princípio de dores? O que nós acabamos de ler aqui em Mateus, sobre essas 4 visões que Jesus nos traz, as suas profecias. Já estamos vivendo e já está acontecendo. O último versículo aqui, 14, o evangelho sendo pregado, também já está acontecendo. E depois disso virá o fim. Passaremos então para a grande e tenebrosa e temida tribulação. E como eu já falei aqui, serão dias muito delicados e muito sofridos. Não vou entrar nesse assunto porque ele nos precisaríamos de muito mais tempo. E olha que eu nem entrei no aspecto político do qual fala o profeta Daniel sobre o anticristo, um governo que se levantará, uma única moeda, um único governante sobre todas as nações. E nós vamos ver através da mídia que muitas coisas estão acontecendo nos dias de hoje. Um homem se levantando para dominar todas as nações. Já estão cogitando, né, um assunto em que diz respeito a isso. Só que detalhe, isso aí a Bíblia já fala. Alguém veio para mim e disse: Cláudio, está vendo o que está acontecendo? Estão cogitando um único governante, uma única moeda. Tu viu o que está acontecendo? Cara, isso aí foi profetizado. O profeta Daniel no Velho Testamento já havia profetizado sobre esses dias, sobre um governo, sobre o anticristo. Não vou nem entrar nesse assunto, como já acabei de entrar, mas não vou me estender, porque nós precisaríamos de muito mais tempo para tratarmos desse assunto. Eu sei que muitos estão se perguntando aí: Cláudio, eu não acredito nisso, porque desde que eu me conheço por gente já existe guerra, desde que eu me conheço por gente já existe terremoto, desde que eu me conheço por gente já existe fome. É verdade, isso é uma verdade. O que nós precisamos nos atentar é no que a Bíblia nos fala sobre princípio de dores. O que é princípio de dores? A Bíblia nos remete sobre a vinda de Cristo, o final dos tempos, nos traz uma imagem de uma mulher grávida na sua gestação. Por exemplo, uma mulher quando grávida, no começo da sua gestação até o fim, são etapas. No começo da sua gestação, ao longo dos meses, ela vem tendo contrações, dores, mas essas dores e essas contrações, elas são num espaço longo.
A vinda de Cristo é da mesma maneira. Cláudio, eu já sei de guerra e de fome desde que eu nasci. É verdade. Terremotos, é verdade. Mas terremotos aconteciam uma vez no ano, dali a 50, 100 anos acontecia de novo. Fome, doenças, epidemias acontecia lá uma vez e depois, num longo tempo depois, acontecia de novo. Não desta maneira que está acontecendo nos últimos, vamos colocar assim, nos últimos 100 anos para cá, de uma maneira mais forte, de uma maneira mais intensa. Como fala a Bíblia aqui, princípio de dores. Uma mulher na sua gestação, ela tem contrações muito espaçado, um tempo longo do outro, mas quando se aproxima do nascimento do bebê, do nascimento do filho, essas contrações, elas acabam sendo mais sequentes e num espaço de tempo mais curto. É o que está acontecendo aqui. Nos últimos 20 anos para cá, nos últimos 15 anos para cá, o mundo inteiro vem sendo assolado. Fome, peste, guerras, terremotos. O mundo vem sendo assolado por várias e várias coisas que a Bíblia fala, que Jesus fala. Então essa frase é muito comum das pessoas dizerem. Desde que eu me conheço por gente é assim, Cláudio. E é por isso que muitos dormem. Muitos usam a sua maneira intelectual terrena para tentar entender o que está acontecendo hoje e o que Jesus profetizou. A minha palavra para vocês nessa noite, para muitos nesse dia, é nos atentarmos. Amém? A mensagem para esses dias é arrependimento e confissão. Não é tempo de apontar o dedo. Não é tempo de acusar. É tempo de se consertar e buscar em Deus soluções para a nossa vida, solução para os nossos dias, solução em Cristo. Amém? Volto a dizer aqui, muitos estão dormindo em um sono espiritual muito profundo. As coisas já estão acontecendo, a vinda de Cristo já está assim acontecendo e nós precisamos nos atentar para essas coisas. Levantar a cabeça, buscar em Deus solução para as nossas vidas, procurar entender a palavra de Deus, porque somente ela vai nos trazer resposta. O que eu entendo de escatologia, o que eu entendo da volta de Cristo, o que eu entendo da consumação dos séculos. Ei, eu preciso entender isso hoje. Eu preciso entender sobre a vinda de Cristo, sobre o final dos tempos. Eu preciso entender acerca desses assuntos para que eu venha me posicionar hoje. Para eu me posicionar hoje, eu preciso conhecer esse assunto, a vinda de Cristo. Porque se eu não conhecer, realmente eu não vou ter posições hoje que me levarão à minha salvação com Cristo. Amém? Precisamos entender. Cláudio, em que época nós estamos vivendo, que estágio nós estamos vivendo hoje no que diz respeito a essas profecias? Já falei aqui, princípio de dores. E depois, Cláudio, princípio de dores, o que virá sobre a terra? A grande tribulação. Aquele sofrimento de 7 anos, sofrimento, para ser mais exato, de 3 anos e meio, perseguição à igreja. Depois desse tempo, Cláudio, a vinda de Cristo. No finalzinho da grande tribulação, Jesus vem e arrebata a sua noiva, a sua igreja. E depois, Cláudio, da grande tribulação e depois da vinda de Cristo, o diabo é preso. E depois, Cláudio, Deus instala um milênio. E depois do milênio, Cláudio, depois do milênio Deus vem e realmente prende Satanás definitivamente, julga as nações, que é o julgamento do trono branco. E depois do julgamento do trono branco, Cláudio, aí sim, a grande cidade, a grande Jerusalém. Muitos, acreditem, muitos pensam que vão morar no céu, mas a Bíblia não fala. Pelo contrário, a Bíblia nos fala que uma nova cidade, a nova Jerusalém, descerá dos céus e habitará aqui na terra. Muitos ainda acreditam no fim do mundo. Muitos acreditam, pasmem com o que eu vou dizer, muitos dentro das igrejas acreditam no fim do mundo. A Bíblia não fala do fim do mundo, que esse mundo irá acabar. Irá ter alterações, sim, gigantescas.
catástrofes imensas, mas a terra, esse mundo não será destruído por completo. Muitos ainda pensam dentro das igrejas que vão morar no céu. A Bíblia não fala sobre moradia no céu, morar no céu, viver para sempre com Deus no céu, não. A Bíblia nos fala sobre um reinado de Cristo aqui na terra. O que tu está falando, Cláudio? Isso mesmo. Amém? Eu só deixei aqui uma pequena ideia do que pode vir nas próximas postagens, nas nossas próximas conversas. Quem precisar de esclarecimento, conversar, estamos aí para trazer esclarecimentos. Eu sei que muitos estão se perguntando, Cláudio, o que tu falou aí? A grande tribulação e Cristo vem buscar a igreja? Exatamente. Eu sou um defensor, eu sou pré-milenista histórico, futurista. Ou seja, eu acredito sim que a igreja ela vai passar pela grande tribulação. Não, Cláudio, o que tu está falando? Exatamente. Nós sabemos que tem várias e várias visões aí. Né? Uma visão que acredita que a igreja não passará pela grande tribulação, né? Que é o pré-milenismo dispensacionalista. Não acredito que a igreja passará, mas eu sou sim um defensor do pré-milenismo histórico, futurista. Ou seja, eu acredito sim que a igreja vai passar pela grande tribulação. E o próprio livro de Mateus 24 é a maior base para isso. Se todos os livros sobre escatologia fossem aniquilados e ficasse apenas Mateus 24, seria o bastante para nós entendermos o que vem pela frente. Amém? Eu espero que todos tenham gostado. A nossa ideia aqui não é trazer peso sobre as vossas cabeças, julgo, não. O nosso pensamento aqui é trazer um alinhamento, respostas acerca de algumas perguntas que muitos irmãos têm nos feito. Nós estamos aqui com uma responsabilidade, né, e muito temor a Deus, porque toda vez que nós manuseamos a palavra de Deus, nós estamos manuseando vidas. Então é com muito temor, mas com muito amor, que eu trago nessa noite esse esclarecimento a muitos aí. Muito obrigado pela sua paciência. E a nossa ideia é busque a Deus. A nossa palavra é busque a Deus enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Porque as profecias já estão se cumprindo. Um abraço a todos e Deus abençoe.